Texto do novo arcabouço fiscal deve ser votado nas próximas semanas pela Câmara. Foram feitas alterações pelo deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Ele adicionou gatilhos e sanções caso as metas não sejam cumpridas. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo. Como vai? Tudo bem, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Bom, daqui a pouco, às 9h, inclusive, há uma previsão de entrevista do relator e o senhor sabe se poderá haver mais mudanças. A gente sabe que há esses gatilhos. No entanto, o governo quer deixar o Bolsa Família e o salário mínimo de fora desta nova meta fiscal. O que o senhor acha que é possível alterar até a votação? Olha, em primeiro lugar, ontem foi uma reunião muito produtiva na casa do presidente Arthur Lira, com todos os líderes, com a presença do ministro Haddad, e nós conseguimos esclarecer algumas preocupações nossas em relação à questão do controle do gasto público, que é extremamente preocupante, em relação a da onde viria a receita para que essa regra fiscal desse certo, e o ministro discorreu sobre esses assuntos, sobre a questão da responsabilidade do cumprimento da meta fiscal e o que se daria para que nós tivéssemos uma segurança nesse regime fiscal que quer se implantar. E o diálogo foi muito bom entre os líderes, eu gostei das explicações do ministro. Nós vamos ter agora uma reunião da nossa bancada, agora às 10 da manhã, apreciar o texto que foi passado ontem, já quase à meia-noite, pelo deputado Cajado também, que foi muito solícito nas suas explicações. Então, acho sim que pode ter outras alterações até a data de amanhã, quando está previsto a votação do regime de urgência desse texto na Câmara dos Deputados. Deputado, na sequência, as perguntas dos comentaristas. A gente começa com o nosso comentarista de economia, Alan Gani, já aqui nos estúdios. Alan. Bom dia, deputado. O aumento do salário mínimo acaba impactando várias contas do funcionalismo público, impacta também benefícios como LOAS, seguro-desemprego e aposentadoria. É uma conta bastante relevante. Essa conta também não deveria entrar nos gatilhos. Por que ficou de fora? Essa é uma pergunta super importante. Isso foi colocado ontem, durante o final da reunião, essa questão do salário mínimo e do Bolsa Família também. E essas explicações têm que ser dadas com muita clareza durante o dia de hoje e durante essa próxima semana. O PL não vai apoiar essa urgência hoje se não tiver absoluta clareza em todas as questões, sobretudo das despesas que essa regra fiscal cria e garante. Porque no texto original, a regra fiscal ela garantiu o aumento da despesa e não tinha uma clareza na receita. Isso nos preocupa muito. É óbvio que nós estamos aqui para apoiar o que for bom para o Brasil e nós precisamos que esses esclarecimentos sejam feitos minuciosamente para que dê segurança nisso que vai ser votado. Então, vamos aguardar o dia de hoje. Esse texto, o substitutivo, foi passado ontem quase à meia-noite. Eles precisam explicar para que nós precisamos ter segurança para poder votar esse assunto. Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Para que fique mais claro para a gente, a pressão será no sentido de diminuir ainda mais as exceções do arcabouço fiscal ou essa previsão atual já é o suficiente? Quer dizer, mantendo salário mínimo e Bolsa Família de fora? Olha, as exceções são também uma preocupação grande. Ontem, por exemplo, eu fiz um questionamento sobre as isenções fiscais, o fim de isenções fiscais, porque isso pode gerar desemprego e, obviamente,
eu fiz, inclusive, uma comparação sobre o que está acontecendo agora com o aumento do piso da enfermagem nos hospitais privados. Fiquei muito assustado na última sexta-feira, quando encontrei algumas pessoas do mercado privado, só fazendo uma comparação aqui, e vi que existia uma possibilidade de demissões em massa, já que os hospitais privados não conseguiriam pagar o piso da enfermagem. Eu fiz uma pergunta sobre isso, diminuir isenções fiscais, o que normalmente é importante e nós apoiamos, mas isso precisa estar muito claro, porque se essas isenções vierem a trazer desemprego, e obviamente essas isenções que são na realidade um aumento de imposto, se você está deixando de tributar, se você vai voltar a tributar, você vai aumentar o imposto daquela atividade. Se isso vai gerar desemprego e aumentar o custo, como é que isso vai encaixar nessa regra fiscal que a gente espera aprovar para um crescimento do país e para a diminuição dos juros, enfim, para um melhor ambiente da economia? Então, a gente está preocupado com essas questões, essas exceções nos preocupam também. Vamos ver hoje, porque foi tudo muito, muito rápido, esse texto final ontem. Nós temos uma reunião agora, às 10 horas, na liderança do PL, para a gente discutir um detalhe esse texto que foi apresentado. Deputado Altineu, na sequência, Cristiano Beraldo. Bom dia, deputado. Toda essa discussão do arcabouço fiscal tem como objetivo ter sobra de caixa para investir naquilo que o Brasil precisa de forma urgente. E aí a gente sai dessa discussão técnica e entra numa questão da gestão do dinheiro público. E quando a gente olha para o seu estado, Rio de Janeiro, onde o governador é do PL, do seu partido, a gente vê que o Rio de Janeiro teve um evento de liquidez enorme, que foi a venda da SEDAI no ano passado. E aí eu lhe pergunto, quando tem dinheiro em caixa, esse dinheiro está sendo bem investido? Porque no Rio me parece que sequer resolvemos o problema da segurança do acesso ao aeroporto do Galeão, que virou um dos maiores símbolos de uma privatização, de uma concessão que deu errado no Brasil, muito em função também da insegurança no acesso. Quer dizer, como esperar que homens e mulheres públicos do Brasil, responsáveis pela execução desse dinheiro que tem em caixa, façam isso de uma forma a garantir à população brasileira uma vida melhor? Bom, na realidade, lá no nosso estado do Rio de Janeiro, é importante até a sua pergunta lá para o nosso estado. A concessão da SEDAI foi uma concessão exitosa, mereceu, inclusive, uma premiação da sua transparência e foi uma concessão super importante para o Estado. Agora, da concessão e o recebimento dos recursos da outorga que foi concedido ao Estado, obviamente o acompanhamento desses investimentos é fundamental para que nós possamos entender se esses investimentos estão chegando na ponta como benefício para a população. O governador Cláudio Castro fez um grande programa de investimentos e isso tem sido acompanhado por todos da área política e os eleitores também estão cobrando muito que esses investimentos cheguem com resultados para a população, porque senão de nada adianta todo o esforço de conceder uma empresa como a SEDAI e para que depois esses recursos entrem no caixa do Estado e não cheguem na ponta como benefício. Na realidade, isso é o fundamental, é a gente levar o benefício à população e o crescimento na economia do Estado com que esses investimentos possam gerar em cada município. Inclusive, eu quero fazer aqui uma consideração sobre, há pouco, a matéria do ministro, hoje o governador Tarcísio, né, da reforma administrativa que o governador, aplaudia a reforma administrativa do governador, e inclusive o meu sentimento quando assisti a matéria há pouco aqui na Jovem Pan é exatamente essa segurança que o governador Tarcísio vem passando para a população de São Paulo, com as suas atitudes, com as suas ações, é essa segurança, fazendo uma comparação que nós esperamos desse nova regra fiscal
para o Brasil. Essa segurança que o Brasil precisa. Deputado Altineu Corso, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara, obrigado mais uma vez. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Um abraço, Deus abençoe vocês.